E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos ao pré-jogo de Internacional e Cruzeiro, que se enfrentam nessa quarta-feira, dia 4 de setembro, a partir das 9h30 da noite no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Como na partida de ida em Belo Horizonte o Internacional ganhou por 1-0, o Cruzeiro precisa devolver o resultado e vencer por 1 gol de diferença para levar a definição por pênaltis. Caso o Cruzeiro vença por 2 gols de diferença ou mais, o Cruzeiro estará automaticamente classificado para a decisão, e caso a partida termine empatada ou com qualquer vitória do Internacional, o Colorado estará na final. Valendo ressaltar que em Copa do Brasil não há o critério do gol qualificado, tá? O gol fora de casa não vale mais, então mesmo que o Cruzeiro vença por 2-1, 3-2 ou qualquer outro placar de vitória por 1 gol, ainda assim a definição será nas penalidades. Falando das prováveis escalações e começando com o Inter dono da casa, Odair Hellmann deverá escalar o time com Marcelo Lomba no gol, Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta na zaga, Bruno na lateral direita e Wendel na esquerda. No meio campo, uma trinca de 3 volantes aqui, o Lindoso fazendo uma proteção à frente da defesa, com Edenilson mais pela direita e Patrick pela esquerda, D'Alessandro e Nico Lopes como meio atacantes e o Guerreiro no comando de frente. A única dúvida que o Inter tem nessa escalação é a respeito dessa função aqui do Nico Lopes. O uruguaio provavelmente será o titular, mas existe ainda a hipótese de Rafael Sobis iniciar a partida, e aquela coisa, o Sobis é um jogador um pouco mais técnico, cara que retém muito bem a bola, tem qualidade no passe, sabe jogar esse tipo de partida decisiva. O Nico já é um jogador um pouco mais rápido, também marca muitos gols e certamente está com a confiança renovada depois de marcar contra o Botafogo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, depois de uma longa sequência sem marcar. Já o Cruzeiro de Rogério Ceni deverá ir a campo com o goleiro Fábio, a zaga com Dedé e Léo, lateral direito Edilson, lateral esquerdo Dodô. No meio campo os volantes Henrique e Robinho, aí Thiago Neves sendo um meio atacante central, Marquinhos, Gabriel e David pelos lados e o Pedro Rocha como o homem mais avançado. Aí é importante destacar que o Cruzeiro tem muitas dúvidas nessa escalação mais uma vez, porque como eu sempre lembro, o Rogério Ceni tem fechado os treinamentos praticamente todos os dias e às vésperas de um jogo decisivo não seria diferente. Então tem muitas alternativas aqui para o Cruzeiro e eu vou tentar abordar todas elas a partir dessas 4 possíveis mudanças. A questão da zaga, o Dedé não treinou na terça-feira, ficou fazendo um trabalho de fisioterapia no hotel, mas provavelmente vai para o jogo. O Léo também é dúvida, é um jogador que está recentemente recuperado de um edema muscular, mas está treinando com o grupo, está recuperado e é opção. Acredito que o Rogério Ceni preservou o Léo no fim de semana para ter ele 100% nesse jogo contra o Inter. Então, se fosse para eu apostar, eu diria que o Léo vai para o jogo, mas o Fabrício Bruno segue sendo uma opção, pode ser que jogue na vaga do Léo. E aqui tem uma coisa, se o Dedé e o Léo não estão 100%, pode ser um motivo que faça o Rogério Ceni optar por começar o jogo com o Fabrício Bruno, que é um jogador que certamente está numa condição física boa, é um jogador mais jovem e eu acho sinceramente que do aspecto técnico a gente não perde nada se jogar com o Fabrício na vaga do Léo. No caso do Dedé já é um pouco mais difícil de substituir, porque o Dedé realmente é um zagueiro muito acima da média. Na lateral direita, o substituto de Orejuela, que está na seleção colombiana, de fato será o Edilson. Vi até algumas pessoas falando da hipótese do Jadson jogar por ali, mas realmente não acredito que o Rogério vai improvisar na lateral direita em um jogo tão importante. Edilson é sim uma grande preocupação, especialmente pelo temperamento, mas a única coisa que nos resta é torcer para que dê tudo certo, torcer para que ele faça um bom jogo e que ele não for do time. Eu acho que em bom português é isso mesmo. Na lateral esquerda, acredito que o Dodô volte a ser titular, ele que não jogou no fim de semana para atuar o Egídio, embora seja possível sim que o Egídio jogue na lateral esquerda e o Dodô na função de segundo volante, né? Coisa que o Rogério Ceni fez naquela estreia contra o Santos. Se o Rogério Ceni optar por isso, o Robinho deixaria o time, né? Começaria no banco, e o Dodô sendo um volante aqui pelo lado esquerdo ao lado do Henrique, o que certamente daria ao Cruzeiro um pouco mais de poder de combate no meio campo e um condicionamento físico melhor. Agora, se a ideia do Rogério Ceni for realmente ter um volante que tem um pouco mais de pulmão, que aguenta mais a correria aqui no meio, eu acho que é mais interessante ele jogar com o Jadson nessa função, deixar o Egídio no banco e manter o Dodô aqui na lateral esquerda, porque eu acho que o Egídio representa muito risco defensivo. E como a gente tem visto recentemente, ele não tá numa fase boa. O próprio lance do pênalti do Vasco, né, no jogo do último domingo, sai de um bote errado do Egídio. Por mais que o Jadson não seja um grande jogador tecnicamente, ele é um cara que tem muito dinamismo, ele corre muito, e eu acho que para jogar ao lado do Henrique pode ser uma boa escolha. Aqui no quarteto ofensivo eu botei Marquinhos, Gabriel e David pelos lados, porque o Rogério tá jogando todas as partidas com esses dois jogadores nas pontas, e o Thiago Neves e o Pedro Rocha um pouco mais adiantados, valendo ressaltar que Thiago e Pedro foram justamente os atletas que o Rogério tirou no segundo tempo do jogo contra o Vasco, para que eles estejam bem fisicamente nesse jogo contra o Inter. Então esses dois eu tenho praticamente certeza que serão titulares. Agora não dá pra gente descartar também esse rapaz aqui, ó, o Fred. Ele ficou
ficou no banco no jogo contra o Vasco, entrou e até participou indiretamente do lance do nosso gol. É possível que o Rogério tenha preservado ele no jogo contra o Vasco para começar o jogo contra o Inter com o Fred? É possível, é uma hipótese. Nesse caso, o Pedro Rocha sairia da referência, o Fred seria esse homem de área, e aí o Pedro Rocha poderia entrar em uma das pontas, na vaga de Marquinhos Gabriel ou de David. Eu acho até que o David seria um candidato mais forte a sair do time, porque o Pedro Rocha rende melhor, inclusive, aqui pela ponta esquerda. E tem uma última hipótese que seria a mais ofensiva de todas, que seria tirar o Jadson dessa função de segundo volante, não jogar nem com o Jadson, nem com o Robinho, nem com o Dodô por aqui, e fazer o Thiago Neves iniciar o jogo nessa função de um segundo volante, na verdade um meia a mais, e o Cruzeiro jogando apenas com o Henrique. Sendo assim, o Pedro Rocha seria um segundo atacante e o David faria a ponta esquerda. O Cruzeiro teria aqui um homem de área e um velocista, deixando o Thiago Neves numa função de iniciar mais a jogada, que foi o que aconteceu contra o Santos, e também era a ideia do Rogério Ceni para aquela partida contra o CSA. Não sei se vocês lembram, mas em cima da hora do jogo, o Pedro Rocha passou mal e aí ele colocou o Robinho como segundo volante, o Thiago Neves foi um pouco adiantado. Então eu não vou me surpreender se o Rogério armar esse Cruzeiro mais ofensivo, com Henrique, Thiago Neves, Marquinhos, David, Pedro Rocha e Fred. Se o Cruzeiro entra numa escalação assim, seria uma espécie de tudo ou nada, mas o Cruzeiro teria uma chance bem realista aqui de abrir o placar. E eu tô realmente com essa ideia na cabeça que se o Cruzeiro sai na frente desse jogo, a nossa chance de classificação cresce bastante, porque os jogadores do Inter estão bem pressionados depois da eliminação recente na Libertadores. É claro que é muito complicado jogar contra o Inter no Beira-Rio, o time tá invicto em casa nessa temporada, e o Cruzeiro vai ter que fazer um jogo muito melhor do que fez os últimos aí contra Vasco e CSA para conseguir os 3 pontos, mas que é possível é. E para fechar, eu falei no vídeo de notícias ontem que iria postar aqui qual seria a minha escalação ideal do Cruzeiro para esse jogo, e ela é basicamente essa escalação um pouco mais ofensiva, com Henrique, Thiago Neves, Marquinhos e David pelos lados, Pedro Rocha e Fred na frente, porém eu tentaria jogar com Marquinhos pela esquerda e David pela direita para tentar explorar jogadas de linha de fundo em cima de Wendel e Bruno. E lembro que o início do ano do Marquinhos Gabriel foi muito bom, especialmente com assistências para o Fred, e essas assistências foram basicamente em jogadas de linha de fundo, que ele fazia muito cruzamento e o Fred se deu muito bem naquele início de Campeonato Mineiro e até Libertadores. Então, partindo do princípio que nós temos Dodô e Edilson, que são dois laterais um pouco mais lentos e que constroem, que sabem jogar por dentro, botar 2 pontas espetados em cima dos laterais do Inter é algo que me parece ser bem complementar. E aí deixa o Pedro Rocha movimentando, o Thiago Neves vindo de trás e o Fred segurando o zagueiro. E a outra mudança que eu faria no time é que eu entraria com o Fabrício Bruno na zaga ao lado do Dedé e deixaria o Léo no banco pela falta de ritmo de jogo. Bom, acho que é isso, cobri todas as possibilidades e para fechar vou deixar o meu palpite pro jogo, que vai ser Internacional 1, Cruzeiro 3. O gol do Inter vai ser marcado por Paulo Guerreiro e o Cruzeiro vai balançar as redes com Fred, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre a partida, seu palpite. O jogo vai ter transmissão do Sport TV, vai ter transmissão também da Globo Minas, tá? Então todo mundo vai poder assistir esse jogo aqui em Minas Gerais sem precisar ter nenhum pacote extra. Então é uma grande oportunidade para o Cruzeiro fazer uma grande partida, conseguir essa vitória que seria espetacular, e se tudo der certo a gente vai para a 3ª final seguida de Copa do Brasil. Assim que terminar o jogo ali por volta das 11h30 da noite dessa quarta-feira, a gente entra ao vivo no canal para fazer a live pós-jogo, comentando a partida, dando nota para os jogadores e tudo mais. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!